Cadê? Por favor, vem aí o repórter Lucas Pedrosa com informações. Vai, Rodolfo. Muito boa tarde, Fernanda Maia. Muito boa tarde, Vene Casagrande. Hoje eu resolvi ter uma sexta diferente. Resolvi passear por esse belíssimo bairro de Botafogo, que vocês podem ver. Tem uma enseada que mostra o Pão de Açúcar, a galera praticando esporte. Um lugar maravilhoso, belíssimo, com mais de 100 mil habitantes. Um lugar também conhecido pela gastronomia, muitos restaurantes, muitos bares. Ali, ao fundo, uma vaga lembrança de um clube que parece apagado. E hoje, falando em gastronomia, eu resolvi que eu vou abrir um restaurante no SBT Esporte Rio. Fernanda, eu tô chegando. Em breve eu tô aí. Como? Já já você vai saber. Próxima estação, Botafogo. Estação terminal e o desembarque é obrigatório. Botafogo. Não mereço isso. Uma palavra. Não. E sabe o que é o pior? A Una Palavra tá tocando pra mim. E você entendeu? Isso dói, né? Dói. Deve ser um Da sentimento forma terrível. que foi, entendeu? Toma! Você tá entendendo? O que é, Alex? O que é isso? O que é isso, Alex? Guarde um instantinho, ele disse. Ai, gente, não acabou ainda? Já não fez a gracinha ali do negócio do metrô? 2 cadeiras. E se eu não sentar? Se eu... Que ódio! Seja bem-vindo ao Pedrosas House. Na minha entrada ao vivo, eu iria abrir um restaurante aqui no bairro de Botafogo, no SBT Esporte Rio. Sabe por quê? Você é minha freguesa. Ai, que ódio! Então aqui, ó. Ó, não se trata garçom mal, Fernandinho. Do Vasco, Tem que por 1 a tratar 0. bem. 6, Vene. Isso é antigo. 6, Milton Santos. O mesmo palco de ontem. Pô, virou salão de festa para alguns? Caiu no tapetinho. Já era. Vai, Pedro, tu tá bem. 3-2, 4-2, é 2-0. Sabe qual é o meu rival, Fernanda Maia? É o empate. Que rivalidade é essa, Não velho? existe. Não existe. Não existe. É o empate que é meu rival. É massacre. É pancada no tapetinho, feio. Toma! 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 Por favor. Diz a ele pra ele não falar comigo. Ai, o sino da classificação. Pergunta. Vai, Didi. Pô. Você me eliminou pra tomar uma taça do Cris? Não. Ah, não. Se você me eliminou pra tomar uma taça do Cris, Sabe não que eu tô deveria. preocupado, velho? Com o Cruzeiro. Não. Ah, tá. Tô preocupado com o Flamengo. É, vai chegar no você não. Brasileirão. Agora o Botafogo vai chegar. Não, ontem eu tava desesperado. Agora ninguém aguenta. Eu não mereço isso de você. Ontem eu fiquei revoltado. Aí a pessoa do meu lado, como Tira. assim? Você é fogão? Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Eu já falei. Agora eu vou ter que fazer o quê? Falar do jogo. Acabou? Al mismo Ai, tem mais tiempo, coisa. esconde todo. Ai, ai. Que el bien Avisamos aqui. Planejamento ruim, anti-elotinho, nunca faria essa escolha. É mentira, Vene? Não, não é mentira. Tá gravado ou não tá gravado? Tá Vene? gravado. Ah, mas porque o Botafogo, 600 milhões de investimento. Porque o Botafogo tem fulano, ciclano, beltrano. E as saídas de jogadores 3 meses depois de Isso chegar? aqui, ó, não se compra. Isso aqui é grandeza. É o gigante da colina. Alex, por favor, incendeia... Não, tem que apagar isso. Calma, Moreno, calma! Meus amigos, Até você, hein, Alex? Terminou. Até você, hein, É hora de Alex? dar tchau. É o quê? É hora de dar tchau. Tem mais É hora memes? de dar... a festa é uma merda! Traiando, traiando e continua, mano! Atenção! Esse eu não tinha visto! Senhor! Você vai ter que ser botafoguense, dois. Venho sendo zoada pelas pessoas na rua. Aí eu chego aqui, tenho que ficar 1 hora ao vivo com o rival que me eliminou e o outro tem um vizinho que me Repete, irrita. por favor. Repete, por favor. Já falei. O rival que o quê?
O rival com que Me te tirou da eliminou, competição. né? Entendi. Obrigado. Aí eu vou ficar 1 hora ao vivo. Se eu pegar meu telefone, é só zoação. E se eu for nas páginas do rival, é meme meu, porque eu acabo virando meme. Não é de hoje. Infelizmente, isso é normal. Então, se você aí que é fogão tá triste, Eu tô feliz. pensa que eu tô pior. Tá em crise, chama o Vasco. Sabe quando você sabe que assim, qualquer coisa da sua vida já foi pro beleléu? Quando você recebe esse vídeo do estagiário. Ah, não tá ainda? Tá no ponto. Qualquer coisa eu pego aqui meu telefone e chego ali na câmera 1. Quando eu recebi esse vídeo do estagiário, que eu já vou mostrar, eu falei, gente, eu posto mijando no cachorro. Ele não tem nem amor ao emprego dele. Não é possível. Não, Vene Casagrande, aí entrou um link ali no programa da Isabelle, nem lé com cré, aí o homem incendeia a torcida do fogão, cantando a música pra mim. Ele mandou pra mim meia-noite, eu não entendi nada. Eu falei, o que o Oliver tá me mandando mensagem essa hora, gente? Cadê o meu telefone? Aqui, olha só o que eu recebi do estagiário. Isso que horas eram, gente? Pelo amor de Deus, isso aqui é o estagiário, tá? Vê aqui. Eu vou botar aqui pra vocês. É o estagiário. Alô, Fernanda Maia! Chama o John Texas, porque o gás, acabou o gás do fogão aqui, cara! É mascão, cara! É mascão! É o estagiário, Pedro. Cara, foi mexer com a Minnie. Não tem como. Tá louco? Ele nem tava aí Mas o hoje. chefe... É porque toda sexta ele folga, mesmo. Lembrando que o chefe é vascaíno. Então tá tranquilo. Ele falou... Olha As partidas, tanto em São Januário quanto dentro do Newton Santos, você olha a classificação do Vasco e você não fala assim, o Vasco passou sangrando. O Botafogo amassou o Vasco e o Vasco passou por sorte. Isso não aconteceu. No primeiro jogo em São Januário, o Vasco jogou melhor do que o Botafogo, poderia ter vencido a partida, mas foi um jogo muito equilibrado. No Newton Santos, o Vasco teve a sorte de abrir o placar, com a belíssima falta batida pelo Felipe Coutinho, e aí o Neto, eu nem sei se dá para chamar aquilo de falha, mas eu vi muita gente falando que ele falhou, dá o rebote para o Nuno Moreira, acho que a falha também tem a ver com o sistema defensivo do Botafogo, que não acompanhou. O Nuno Moreira conseguiu fazer o primeiro gol. Aí, sobre o que você falou, Fernando, eu acho que tem um teor de Copa do Brasil, um teor de competição mata-mata. Porque um jogo com 3 pontos, talvez ele teria outra postura, talvez ele acreditaria em outra forma de jogar, mas sofrer nesse tipo de competição é muito importante. E qual seria a única forma que o Vasco, diante da discrepância que tem para o Botafogo fora de campo, e quando eu digo isso, gente, são números, o Botafogo tem um investimento de quase 10 vezes maior do que o do Vasco, são mais de 600 milhões gastos nessa temporada, enquanto o Vasco gastou 70, 80. Então, assim, a única forma de conseguir equilibrar essa situação era o quê? Era sendo um clássico, camisa com camisa, mas na vontade, na competição. Isso vai além da bola. Eu acho que o Vasco ainda é uma equipe, digamos assim, tecnicamente inferior à do Botafogo, mas que teve mais vontade, teve mais disciplina, teve mais concentração, e isso, em momentos decisivos, é muito importante. Então, eu acho que o Fernando Diniz, quando toma o gol, por exemplo, na bobeira que o Léo Jardim deu naquela saída de bola, mas não só do Léo Jardim, mas do próprio sistema defensivo, o Vasco desmorona um pouquinho ali, o Botafogo cresce no final do primeiro tempo, e no segundo tempo o Botafogo continua melhor no início, porque o Pumita é colocado na lateral esquerda e o Vitinho entra em campo e o Botafogo começa a atacar por ali. Só que o jogo vira. A partir dos 20 minutos, digamos assim, o Vasco começou a ter oportunidade, novamente o controle do jogo volta para o Botafogo, e no final da partida, com a entrada do Robert Renan, que para mim foi o cara que mudou o panorama da partida, o Vasco cresce e ficou até próximo de fazer o segundo gol. Vai para o pênalti, e o cara que tinha falhado dentro do jogo, que para mim falhou, no momento que sai ali e comete o pênalti no Correia, o Léo Jardim, ele aparece porque ele é um herói. A gente está falando de um Vasco que bateu um recorde e agora está junto com o Cruzeiro e Palmeiras
como a equipe que mais se classificou de forma seguida na Copa do Brasil. São 5 classificações seguidas. O Vasco bateu 28 pênaltis nessas disputas e fez 26, o que mostra que a força mental dentro desses momentos é muito grande, de você ter um grande goleiro, um goleiro que é um dos melhores do Brasil e que tem que estar no radar da seleção brasileira, e também ter batedores que confiam no seu próprio goleiro. Então, o Alex Telles, pela fatalidade, mesmo sendo um especialista, perdeu e aquilo deixou o Vasco mais confortável nas cobranças. Então, o Vasco conseguiu se classificar diante do Botafogo. O que para mim significa, Fernanda, sinceramente falando, é uma recuperação de autoestima. É o Vasco novamente, em 2 anos seguidos, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Isso é muito importante para um clube que está passando pelo que está passando nos últimos anos. Isso é muito importante para você recuperar a confiança da torcida, a perspectiva. O futebol é feito de perspectiva. E hoje o torcedor vascaíno, que ainda tem um Fluminense pela frente, que é muito forte, pode ter Cruzeiro ou Corinthians numa final, numa eventual final, ele tem o direito de sonhar. Porque se passou do Botafogo, que tinha toda essa discrepância fora de campo, e mostrou que o equilíbrio dentro de campo era outro, o Vasco tem condições de competir com qualquer um. Ainda falta muito. O Vasco tem que melhorar muito e usar o Campeonato Brasileiro para se livrar do rebaixamento e conseguir chegar bem na Copa do Brasil, principalmente para o confronto diante do Tricolor. Mas a verdade é simples e rasa e curta. O Vasco pode e deve sonhar com esse título da Copa do Brasil. É possível. E o torcedor vascaíno tem que estar muito feliz com o que aconteceu ontem, com a postura do Fernando Diniz, com a postura do Léo Jardim, do Lucas Freitas, que jogou bola demais, do próprio Felipe Coutinho. As pessoas... Quem fala mal do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. Quem fala mal do desempenho do Felipe Coutinho não está assistindo o jogo do Vasco. A temporada do Felipe Coutinho é boa. O Nuno Moreira nem se fala. Extraordinária contratação. O Ryan joga muito, o Verratti, mesmo não conseguindo ser tão importante com a bola no pé, foi lá e bateu o pênalti de novo. É um time que está formando e está criando casca. O Barros foi uma volta muito importante, titular absoluto, e mesmo perdendo o Jair, mesmo perdendo o Tietê, mesmo perdendo outros jogadores como o Piton, o Vasco conseguiu se manter naquele momento ali forte, firme, porque isso é time que tem casca para ser campeão. E eu acredito que o Vasco tem condições, sim, de sonhar com esse título da Copa do Brasil. Durante essas 10. 5 vezes. Foram 10, né, que você acabou de mencionar. É o tipo de situação que o jogador que vai bater um pênalti, eu tenho certeza que os 5 que vão bater o pênalti, eles devem se reunir e falar assim, ó, vamos fazer, porque pelo menos um nosso goleiro vai pegar. Porque isso passa uma confiança absurda para os jogadores que vão bater a penalidade máxima. E o Léo Jardim é um bom exemplo para aqueles que falam assim, nossa, pagar 1 milhão para um goleiro, será que vale a pena? A resposta está aí, dentro de campo. Vale cada centavo investido. Por isso que a renovação de contrato dele, na ocasião, quando o Pedrosa trouxe aqui os números, eu fui sempre a favor dessa renovação de contrato, independentemente de quanto iriam pagar para ele no salário, porque é um jogador que te entrega, e te entrega sempre. A gente pode discutir aí uma situação ou outra que ele pode ter bobeado, pode ter falhado, mas de modo geral, a passagem dele pelo Vasco da Gama, a trajetória dele no Vasco da Gama é absurda. É um jogador que te entrega muito, é extremamente decisivo. Mas eu gostaria também de elogiar um outro jogador na linha, não só o Léo Jardim, o Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem... Desceu a lei ali no início, né? Depois ele... mais companheiros, e na partida de ontem ele teve que jogar com alguns jogadores ao lado dele por conta de lesões. O Tietê saiu lesionado, depois o Hugo Moura acabou sendo levado para jogar ao lado dele, e o Cocão também jogou ao lado dele, ou seja, foram 3 companheiros durante 90 minutos, e o Cauã Barros continuou sendo uma peça fundamental no time do Vasco da Gama ontem para essa classificação. Um jogador que chega numa hora muito boa, tendo em vista aí essa lesão do Jair, que vai ficar longo tempo fora novamente. Então eu gostaria de elogiar a partida dele, porque foi uma partida muito consistente, um jogador que vai agregar bastante ao técnico Fernando Diniz, e o Robert Renan, que o Diniz tanto elogiou na entrevista coletiva, de fato é um zagueiro que tem muita qualidade. Todo mundo pensou na hora, hein? Todo mundo pensou na hora que ele ia acabar de... Juro pra você, Pedrosa, eu apostaria dinheiro na hora. Eu tava nervoso, pressão baixa. Ele vai cavar. Todo mundo pensou isso. Mas, enfim, independentemente disso, o Vasco, na minha concepção, durante os 2 jogos, mereceu essa classificação, foi melhor no jogo de ida em São Januário. E ontem foi uma partida muito dividida, sim, mas, de modo geral, acho que o Vasco da Gama mereceu essa classificação. E não é uma crítica, assim, ao Botafogo. Também concordo com você que não teve soberba, nada disso. Não apenas dentro de campo a gente pôde ver um time que foi melhor que o outro. E mata-mata é diferente. A gente fala isso aqui, mata-mata é diferente, jogadores entram com espírito diferente, a estratégia do treinador é diferente. Eu concordo com o Pedrosa que duvido que se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Diniz tivesse essa postura.
Mas, enfim, Sim. acabou tendo ontem e levou a melhor. E eu concordo com o Pedrosa. O vascaíno ele pode sonhar. Ontem eu brinquei aqui e tal, mas o vascaíno pode sonhar. Por quê? Mata-mata é diferente. Vai pegar o Fluminense agora, é um clássico carioca, a gente só daqui a 3 meses, literalmente falta muito. Então, assim, muita coisa pode acontecer até lá. Eu acho que o Vasco pode sonhar assim com esse. E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Vene Casagrande, Pedrosa e Fernandinha Maia, analisando um pouquinho sobre esse jogo. Vasco da Gama, 1, Botafogo, também 1 no Newton Santos, porém, o Vasco conseguiu uma belíssima classificação no estádio Newton Santos e está na semifinal da Copa do Brasil. E você viu a zoeira, eu falei para vocês que eu iria retornar hoje aqui com o SBT Esporte Rio, porque eu já imaginava que seria uma resenha daquelas, seria uma zoeira daquelas ali do Pedrosa com a Fernandinha Maia, e foi o que aconteceu, o Vasco da Gama classificado, e agora a Copa do Brasil ficará com Vasco da Gama e Fluminense de um lado, Corinthians e Cruzeiro do outro. Vamos ver quem vai chegar na final e quem vai ser campeão dessa competição. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto e é nóis! Fui!